Alô, galera do segundo ano, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Vamos trabalhar hoje álgebra, capítulo 11, aula 7, aula gravada. Lembrando que a gente trabalhou nos capítulos passados com o cálculo de determinante, certo? A gente trabalhou com determinante de terceira, quarta ordem, alguns métodos de Sarri, Chiot e Laplace. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada a esses métodos, a gente pode tirar nas aulas de sexta-feira do Meet, ok? Mas hoje nós vamos dar continuidade aos capítulos no livro de vocês. Nós vamos trabalhar com um capítulo novo que é sistemas lineares, solução e classificação de um sistema linear. Então, um comerciante pediu a seu empregado que pesasse 3 sacos de farinha. O rapaz voltou exausto e disse: o primeiro e o segundo saco juntos têm 130 kg, o primeiro e o terceiro saco juntos têm 120 kg, e o segundo e o terceiro saco juntos têm 150 kg. Partindo da informação dada pelo empregado, como é possível montar um sistema de equações lineares para descobrir o peso de cada saco de farinha? Chamando o peso do primeiro saco de A, do segundo de B e do terceiro de C, é possível montar o seguinte sistema linear: A mais B igual a 130, A mais C igual a 120, B mais C igual a 150. Dessa forma, solucionando o sistema, tem-se que A pesa 50 kg, B pesa 80 kg e C pesa 70 kg. Assim como nessa situação, vários problemas nas áreas científicas, tecnológica e econômica são modelados por sistemas de equações lineares. Anteriormente, você estudou os sistemas lineares, porém com apenas 2 equações e 2 incógnitas. Nesse capítulo, você irá exercitar seus conhecimentos e ampliá-los, conhecendo novos métodos que lhe permitirão resolver sistemas com qualquer número de equações e de incógnitas. Então, no primeiro momento aqui nós vamos revisar os conhecimentos já adquiridos por vocês nas séries anteriores para a realização de sistemas, do cálculo do sistema. Então, denomina-se um sistema de equação linear nas incógnitas x1, x2, xn, toda equação do tipo ax1, ax2 mais axn igual a B, em que A1, A2, A3, AN, assim sucessivamente, são números reais chamados de coeficientes, e B também é um número real chamado de termo independente. Então, nós temos aqui alguns exemplos de sistemas lineares. Sistema linear é o conjunto de m equações lineares, ou seja, não pode ter aqui nada do segundo grau, só vai trabalhar com as letras elevadas a 1, onde m maior ou igual a 1 nas mesmas incógnitas. Exemplos. Tenho aqui 2x menos y mais 3z igual a 6, x menos 2y mais z igual a 5, x menos 3z igual a menos 7, 5x mais y igual a 6, x menos 2y igual a 9, x mais y mais 2z igual a 7, 6x menos 3y mais z igual a menos 1. Então, são exemplos de sistemas de equações lineares, certo? Continuando aqui, vamos relembrar como é que se resolve, sistemas. No primeiro momento, vamos trabalhar com sistemas menores, com 2 equações e 2 incógnitas. Então, nós temos esse método aqui, que é o método da substituição, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, Então, para resolver esse sistema, primeiramente escolhe uma equação. Você vai escolher uma das duas, de preferência aquela com menos coeficiente numérico. Em seguida, isole uma das variáveis, de preferência aquela que não possui coeficiente numérico, ou seja, coloque uma variável em função da outra. Então, eu vou chamar aqui de equação, essa aqui de cima da equação 1 e essa aqui de baixo da equação 2. Então, eu vou escolher a equação 2, pois ela tem menos coeficientes,
E vou aqui, para facilitar, vou isolar o y. Isolar o y é jogar a outra variável para o outro lado. Então, y vai ser igual a 17 menos 2x. Então, tá aqui, peguei a segunda, isolei o y. Então, substitua na outra equação o valor encontrado da variável isolada. Assim será obtida uma equação do primeiro grau com uma única variável, cujo valor numérico poderá ser determinado. Então, eu vou pegar aqui agora a equação 1, é 3x menos 2y igual a 1. E no lugar desse y aqui, a gente vai colocar essa expressão que corresponde a y. Então, vai ficar 3x menos 2 vezes o valor de y, 17 menos 2x, aqui 3x menos 2 vezes 17 menos 2x, tudo isso aqui igual a 1. Aí vai ficar 3x menos 2 vezes 17 dá menos 34, menos por menos jamais, 2 vezes 2x dá 4x igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? 3x mais 4x é 7x. Passo 34 positivo, mais 1, 35. 7x é igual a 35. X é igual a 35 dividido por 7. X é igual a 5. Pronto, encontramos um valor de x. Então, a gente isola uma variável e substitui na outra. Uma vez encontrado o valor numérico de uma das variáveis, substitua tal valor em qualquer uma das equações para determinar o valor da outra variável. Então, o que acontece? Você vai escolher aqui uma das variáveis e uma das variáveis não. Você vai escolher uma das equações e vai substituir o valor que você encontrou, que é o valor no caso de x, né? Que você encontrou que o valor de x vale 5, não é isso? Então, eu vou escolher aqui a equação 2x mais y, né? Então, eu tenho aqui, vou substituir aqui, 2 vezes 5 mais y é igual a 17. Dá 10 aqui, jogo 10 para o outro lado. 17 menos 10, y é igual a 7. Como vocês sabem, um sistema de equações, ele é dado a sua resposta, a sua solução, em forma de par ordenado. Então, eu vou ter aqui o par ordenado 5 para x e 7 para y. Esses são os dois valores que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Então, esse aí é o método da substituição. Dado o sistema 3x, deixa eu voltar aqui. Bom, eu esqueci de colocar aqui em cima, pessoal, mas aqui seria o outro método, que é o método da adição. Esqueci de colocar um subtítulo ali em cima. Então, dado o sistema aqui, é x mais 3y igual a 2 e 2x menos 3y igual a 10. Então, realiza-se a soma dos termos de um sistema quando esses termos são simétricos ou opostos, pois a soma de termos opostos sempre é zero. Tal procedimento tem como objetivo cancelar uma das variáveis, assim obtém-se uma equação do primeiro grau com uma variável. Então, o que acontece aqui? Observe
que você tem x mais 3y igual a 2, e embaixo você tem 2x menos 3y igual a 10. Então, o método da adição consiste em a gente adicionar as duas equações, contanto que uma das variáveis seja simétrica, nesse caso aqui, ó, 3y menos 3y dá 0. A gente ficaria aqui, ó, com 2x mais x, que dá 3x, e 10 mais 2, que dá 12. Então, com isso aqui, nós encontraríamos que o x aqui valerá 4. Então, obtendo o valor de uma variável, basta substituir em qualquer uma das equações para determinar o valor numérico da outra variável. Então, eu vou escolher aqui a primeira equação, a x mais 3y igual a 2. No lugar de x aqui eu coloco 4, eu vou ter 4 mais 3y igual a 2. O 4 passa para o outro lado positivo, né? Você vai ter 3y aqui igual a 2 menos 4, y é igual a menos 3y é igual a menos 2, y aqui vai ser igual a menos 2 terços. Acharia aqui, ó, o outro pazinho. Certo? Então, você pode substituir em qualquer uma das duas, que o resultado tem que dar sempre o mesmo. Se você substituir o 4 aqui, também tem que dar a mesma coisa. Você está aqui 4 vezes 2 dá 8, aí passa para o outro lado. Aí 10 menos 8 dá 2, aí vai ficar 3y igual a 2. Aí quando você multiplicar por menos 1 e passar o 3 dividindo, você vai achar a mesma solução aqui, o par ordenado 4 para x menos 2 terços para y. Esse aí é o método da adição. Continuando aqui, solução de um sistema linear. Denomina-se solução do sistema linear toda sequência ordenada α1, α2, αn, que colocados respectivamente nos lugares de x1, x2 e assim sucessivamente, fazem com que todas as equações se tornem verdadeiras. Ele colocou um pequeno exemplo aqui, ó, x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Então, o par ordenado 3 e 2, ele satisfaz as duas equações, o 3 mais 2 dá 5 e 3 menos 2 dá 1. Já o par ordenado 4 e 1, ele satisfaz a equação de cima. Ele só não satisfaz a equação de baixo. Então, a gente pode dizer que 4 e 1 não é a solução. O par ordenado 4 e 1 não é a solução do sistema de equações. Então, a solução é um valor combinado, né? X, Y, Z, W, dependendo de quantas variáveis você tiver, que satisfazem todas as equações. Isso é a solução de um sistema. Classificação do sistema. Se um sistema linear possui ao menos uma solução, ele é chamado de possível. Caso contrário, diz que ele é impossível ou que suas equações são incompatíveis. Se o sistema for possível e tiver uma solução, ele é chamado de determinado. Se o sistema for possível e tiver mais de uma solução, ele é chamado de indeterminado. A gente vai até abreviar. Por exemplo, se o sistema for possível determinado, a gente vai chamar ele de SPD. Sistema possível, só que determinado. Se ele for possível indeterminado, a gente vai chamar ele de SPI. Sistema possível indeterminado. E se ele for impossível, a gente coloca SI, sistema impossível. Então, um sistema ele pode ter essas três classificações, dependendo de como ele esteja, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu for resolver esse sistema, a gente cancelaria aqui, ó, né? X mais x dá 2x igual a 6, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Então, passo o 3 para o outro lado, 6 menos 3 dá 3, ou seja, esse sistema ele possui apenas uma solução, ele admite solução. Então, a gente pode classificar ele como SPD, sistema possível e determinado. Certo? Então, esse sistema aqui é classificado como
SPD. Já esse outro exemplo aqui, ó, se você for tentar resolvê-lo, no caso aqui é x menos y igual a zero, 5x menos 5y igual a zero. Se você aplicar aqui o método da adição, multiplicando por menos 5, vamos aqui essa aqui de cima, você vai ter menos 5x mais 5y igual a zero. Embaixo você vai ter 5x menos 5y igual a zero. Observe que quando você fizer aqui o cancelamento, você vai ficar com 0x mais 0y igual a zero. Ou seja, significa dizer que qualquer valor que você pegar para x e y aqui, ele vai ser solução da equação. Porque 0x mais 0y, qualquer valor que você colocar aqui, ó, vamos botar 2 e 3. 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0. Satisfaz aqui a equação. Ou seja, esse sistema aqui ele é que vai ser classificado como SPI. Ele é possível, só que ele é indeterminado. Ele pode apresentar infinitas soluções. Pode não, ele vai apresentar infinitas soluções. Já nesse caso, não há como determinar os valores de x e y, admitindo aqui, ó, infinitas soluções, foi o que eu acabei de falar para vocês. Já esse outro aqui, ó, quando você fizer aqui os cancelamentos, 3x mais 2y igual a 7, menos 3x menos 2y igual a 5. Cancelou. Aí você ficaria com 0x, 0y igual a 12. Observe que 0 vezes x mais 0 vezes y, independente do valor de x que você colocar ou de y, o resultado desse membro aqui sempre vai dar 0. Então, como é que 0 vai ser igual a 2? Então, essa sentença aqui é uma sentença falsa. Ou seja, quando acontecer esse esquema aqui, 0x mais 0y igual a um número que não seja 0, o nosso sistema ele vai ser classificado como SI, sistema impossível. O sistema, já esse aqui, ó, 7x menos 3y igual a 1, 0x mais 0y igual a 6, ele já se torna impossível aqui, ó. Ele já se torna impossível, porque ó, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, então isso aqui sempre vai dar 0. Como é que 0 vai ser igual a 6? Então esse sistema, ele logo de cara, ele já é classificado como um sistema impossível. Eu vou chamar de SI. Sistemas equivalentes são dois sistemas são equivalentes se toda solução de um for também solução do outro. Exemplo, o par ordenado 1, ele é solução desse sistema e é solução desse sistema também. Quando isso acontece é que nossos sistemas aí eles são equivalentes, são sistemas que têm o mesmo conjunto de solução. Então nós temos um resuminho aqui, ó, toda equação do tipo A1, x1, A2, x2, mais assim sucessivamente a n, xn, igual a b, sendo A um número real chamado de coeficiente, b um número real chamado de termo independente, é uma equação linear. Um conjunto de equações lineares com a mesma incógnita formam um sistema linear. Para resolver um sistema de duas equações com duas incógnitas, pode-se utilizar o método da adição ou da substituição. Uma solução de um sistema linear é uma sequência ordenada de números que fazem com que todas as equações do sistema se tornem sentenças verdadeiras. Quando um sistema linear possui pelo menos uma solução, ele é possível. Se ele tiver apenas uma solução, é possível determinado. Se tiver mais de uma solução, ele é possível, só que indeterminado. Não havendo soluções, o sistema é chamado de impossível. Se a solução de um sistema for a mesma de outro sistema, eles são chamados de sistemas lineares. Um resuminho aí do que a gente viu. Mas vamos ver as questões de sala. Determine um valor de k para que o termo ordenado 1, 2k seja a solução da equação.
Bom, como aqui é ordenado, esse aqui é x, esse aqui é y e o z aqui corresponde a k. Então, para a gente saber qual é o valor de k, só substituir. Eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes o valor de x, mais 3 vezes o valor de y, menos no caso, né? Menos 2 vezes o valor de z, que nesse caso é o k, tudo isso aqui é igual a 0. 4 vezes 1 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 4 dá 10, joga para o outro lado menos 10, aí você vai ter 2k é igual a menos 10, menos por menos já mais. Tá aí, encontramos o valor de k. Vamos para a próxima aqui, a segunda questão. A soma de dois números inteiros positivos é 104. Então, x mais y é 104. Nem sei quem é x, nem sei quem é y. Sei que a soma deles é 104. Determine esses números sabendo que a diferença entre o maior e o dobro do menor é 53. Então, eu vou considerar o y sendo... Eu vou considerar aqui o x sendo maior e o y sendo menor, certo? Vou considerar aqui o x sendo maior que y. Então, a diferença entre o maior, que é x, menos o dobro do menor, tem que ser igual a 53. Então, nós podemos aqui utilizar o método da adição. Vou multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 1. Aí nós vamos ter x mais y igual a 104, menos x mais 2y igual a menos 53. Trocou os sinais, a x cancela com x negativo, a gente vai ter aqui 3y, 3y aqui vai ser igual a 51. 51 dividido por 3, tá aqui, ó, 51 dividido por 3 dá 17, né? Substituímos aqui, ó, x mais y igual a 104, então x mais 17 é igual a 104, x vai ser igual a 104 menos 17, x é igual a 87. Então, os dois números aí seriam 87 e 17. Resposta da segunda questão. Continuando. No primeiro semestre, terceira questão. No primeiro semestre de um determinado ano, um produtor de soja e milho arrecadou 10.418. Isso aqui no primeiro semestre, ele arrecadou 10.418 reais com a venda de seus produtos. E no segundo semestre, ele adquiriu aí uma venda de seus produtos 9.678 reais. O gráfico a seguir mostra a quantidade de sacas de soja e de milho vendidas em cada semestre desse ano. Os preços não sofreram alterações no período. Monte um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas e represente essa situação. Então, o que acontece aqui? O x aqui vai representar o valor aí, o valor da soja. O y ele vai representar
o valor, no caso aqui, do milho. Então vamos analisar aqui, ó. Foram 120, no primeiro semestre foram 120 sacas de soja. Então foi 124 vezes o valor da soja, né, que é X reais, mais 203 vezes o valor do milho. Somando isso tem que dar os 10.418. Já no segundo semestre foram 115 sacas, 115x, mais 189 sacas de milho. 189 vezes y, isso aqui vai dar 9.678. Então a questão só pediu para a gente montar um sistema de equações que corresponde a essa situação. Continuando, o preço de custo C e o preço de venda V de certo artigo estão relacionados pelas equações V igual a C mais 15, V igual a 1,3 vezes C. Esses preços são dados em reais. Nessas condições, ele quer saber o preço de venda. Lembre que o C representa o custo e o V representa o preço de venda. Então, como essas duas equações aqui correspondem a V, então significa dizer o seguinte, que 1,3C é igual a C mais 15. Por que igualei? Porque o V é igual a C mais 15 e o mesmo V é igual a 1,3 vezes 6. Passo C para o primeiro membro, igual a 15. 1,3C menos C dá 0,3. Dá 0,3C igual a 15. Aí nós teríamos aqui C é igual a 15. 15 dividido por 0,3. 15 dividido por 0,3 dá 50. Então 50 é meu preço de custo. Vamos achar aqui agora que a questão que é o preço de venda. O preço de venda é C mais 15, ou seja, 50 mais 15, o preço de venda é 65, letra C. Vamos para a próxima. Quinta e última questão. Em algumas lanchonetes existe uma caixinha em que os clientes podem depositar gorjetas para os garçons. O dinheiro arrecadado em cada dia é dividido igualmente entre os garçons que trabalham naquele dia. Então o dinheiro é dividido igualmente, né? Aqui ele é dividido igualmente. Na segunda-feira, os garçons de uma lanchonete arrecadaram R$90 na caixinha. E na terça arrecadaram 30 na caixinha, né? Isso na terça a lanchonete funciona com 4 garçons. Aí o que acontece? Sabe-se que cada garçom que trabalhou na segunda-feira recebeu a mesma quantia de quem trabalhou na terça. Com base nisso, escreva um sistema. Então, como é que vai ficar o sistema de equações aqui? Bom, primeiro eu vou chamar de X aqui o número de garçons da segunda. E vou chamar aqui de Y o número de garçons da terça. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né?
Como a questão falou, que na terça-feira a lanchonete funcionou com 4 garçons a menos, ou seja, no caso o Y aqui, ó, que era na terça, tinha 4 garçons a menos, ou seja, x menos 4. E o que acontece? Em cada dia, tanto na segunda como na terça, o que eles arrecadaram, por exemplo aqui, ó, na segunda-feira eles arrecadaram 90. Para saber quanto cada garçom vai receber, a gente pegaria os 90 e dividiria por x. Na terça eles arrecadaram 30, a gente pegaria os 30 e dividiria pela quantidade de garçons que foram na terça, que é y. Só que a questão deixou bem claro o seguinte, que sabe-se que cada garçom que trabalhou na segunda recebeu a mesma quantia que trabalhou na terça, ou seja, significa dizer que essas quantias aqui são iguais. Então aqui nós teríamos um sistema de equação, que é o que ele quer na letra A. Na letra B, ele pede para a gente resolver esse sistema, né? Que é para achar quantos garçons tem a terça, ou seja, o valor de y, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar esse 0 com esse, simplificar o 3 com 90 dá 1, e aqui dá 3. Fazer meio pelos extremos, nós teríamos que x é igual a 3y, né? Ó, x é igual a x vezes dá x, 3 vezes y dá 3y. Como a questão quer o y, né? A gente pega, como y é igual a x menos 4, a gente no lugar de x coloca 3y. Então y é igual a menos 3y, né? Aqui é mais, desculpa. No lugar de x, 3y menos 4. Então y menos 3y é igual a menos 4. Menos 2y é igual a menos 4. A gente vai ter aqui que o y é igual a 2. Ou seja, significa dizer que ele quer saber na terça, né? Na terça-feira, né, que é o que a questão quer, foram 2 garçons. Então, terça foram apenas 2 garçons. Já na letra C, o que ele pede na letra C? Quanto cada um deles recebeu de gorjeta. Aí é só você pegar, ou pegar essa da expressão ou a segunda, né? Porque na terça foram 30 que eles arrecadaram, só foram 2 garçons, 30 dividido por 2 dá 15, ou seja, eles arrecadaram, cada um recebeu aí 15 reais. Tá aí a resposta aí da quinta questão, letra C. Então, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula. Qualquer dúvida a gente pode tirar lá na aula do Meet, certo? Um abraço, pessoal, e bons estudos.